Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudar um texto escrito pela irmã Elnile Mabraide, que se chama Como Agir Diante de uma Traição. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia. E tem uma meditação para cada dia do ano. Por isso que nós estamos aqui todos os dias. E quando nós lemos a porção bíblica, estudamos o manancial, o que acontece? Somos inspirados, exortados e edificados. Logicamente que isso vai engajar mais com a gente, com a missão de Deus, e vai promover o nosso crescimento cristão. Como eu sempre gosto de deixar bem claro, eu vou ler o texto e contar aquilo que eu entendi. Mas eu não sou teóloga, não sou missionária. Eu sou uma pessoa como os irmãos, como as irmãs, que amam a palavra de Deus e que querem todos os dias aprender algo novo. Quero pedir também que os irmãos se inscrevam nesse canal, que vocês compartilhem. Para quê? Para que a palavra de Deus seja divulgada. Como eu sempre gosto de lembrar, esse vídeo é um vídeo bem caseiro, não tem nada de especial, exceto o fato de que aqui a gente faz no máximo 15 minutinhos, se muito, estudando a palavra de Deus, tá bom? Vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, para que a gente possa compreender como agir numa situação tão difícil como é a traição. Ó Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, pedimos que o Teu Espírito possa nos abençoar de forma que nós possamos compreender essa lição tão grande que é como agir no momento em que sejamos traídos. Ó Jesus, como é difícil, né, enfrentar essa situação. Então que a Tua palavra nos mostre como devemos agir. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então assim, o versículo escolhido pela irmã Elnile Mabraide é o 49 e o 50. E fala assim: e logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, isso é Judas falando, né? Salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Então, agora nós vamos ler os versículos de 47 a 50 na minha tradução. E diz assim, ó. Jesus, né, estava ainda falando, e eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais. Prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre. E lhe deu um beijo. E Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Bem, então, como já foi dito, o nosso texto de hoje chama-se Como Agir Diante de uma Traição. É difícil a gente conseguir medir, conseguir entender o tamanho da dor de uma traição. Quem já foi traído sabe muito bem qual é o sentimento que é, como é ruim, né? Não dá nem pra gente ter ideia do tamanho da decepção quando a gente é traída. Bom, e esse texto que a gente acabou de ler vai contar, né, o momento em que Jesus foi traído por Judas, que era uma pessoa que comia com ele à mesa, que era discípulo de Jesus e que, obviamente, sabia quem ele era e jamais, né, poderia tê-lo traído. Bom, essa traição, segundo a Bíblia, né, segundo os evangelhos vão contar pra gente, descrevem direitinho como que isso acontece, como este processo se dá.
como é que a traição acontece. E é uma coisa muito dura, né? E causa muita dor. As pessoas sofrem demais por causa de uma traição. E às vezes, algumas pessoas até são levadas à morte. Ou elas se suicidam, ou acabam entrando em brigas e acaba acontecendo uma coisa horrível e acaba alguém morrendo. Bom, assim como Judas, como ele agiu, a gente pode entender quais são os passos de uma traição. Então não é assim, acordei de manhã e falar, hoje eu vou trair alguém. Não, é um processo, né? Primeira coisa, né? Judas, no coração dele, pensou, eu acho que eu vou fazer esse negócio aí, hein? O sacerdote tá me oferecendo dinheiro, ou não é pouco dinheiro não. Então no coração dele, ele já pensou que trair Jesus talvez fosse um negócio bem legal. Aí o que ele fez? Ele ofereceu os serviços dele, eu topo aí por 30 moedas, eu traio Jesus. E depois, então ele satisfez o seu prazer quando ele viu aquelas 30 moedas. Falou, uau, né? 30 moedas. E aí, ele pegou e foi lá e fez aquilo que não deveria ter feito, que era trair Jesus. Então, de novo, ele concebeu no coração, ele ofereceu o seu serviço, ele satisfez o seu prazer e acabou concretizando o ato. Então, se a gente pegar lá em Tiago 1 e a gente lê 2 versículos, o 14 e o 15, a gente vê assim, Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então, foi isso que aconteceu, foi um processo. Ora, a traição traz para a gente alguns elementos muito específicos que a gente tem que olhar e entender. O traidor, quando ele comete a traição, ele está com o coração tomado por Satanás. Então não dá para trair se a gente não tiver totalmente tomado por Satanás, como está em João 13, 27. Diz assim, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E o que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Bem, então na sequência, vem aí um elemento surpresa. E qual que é o elemento surpresa? Que a traição, ela sempre é praticada por pessoas próximas, né? Por amigos mais íntimos, por pessoas amadas. E a gente fica muito decepcionado, muito surpreendido. Porque o traidor pela frente, ele age todo fofo, né? Amor, carinho, maravilha, tá tudo bem. Mas o coração dele realmente está muito distante dali. Ele está pensando em fazer uma coisa ruim pra gente, né? Então, enquanto a gente pensa que tá abafando, o traidor tá lá no íntimo do coração dele, distante, e não vai sentir aquilo que ele tá expressando, né? Então, a falsidade é uma tentativa de esconder provisoriamente a sua infidelidade. E o que a gente aprende? O que a gente tem que fazer quando somos traídos, né? Quando somos surpreendidos por uma traição? Nós temos que olhar para Jesus, porque ele nos ensina. O que Jesus fez quando ele foi traído? Ele não fez escândalo, ele não deu na cara do Judas, ele não saiu correndo, ele não ficou com ódio no coração, nada disso. Ele manteve a calma, manteve o controle e não saiu daquela situação de forma alguma de um jeito que poderia deixar os outros pensando que ele não era uma pessoa de Deus. Ele não permitiu que outros tomassem uma tentativa, uma atitude negativa em relação às pessoas que participaram do ato traiçoeiro. Tanto é que quando cortaram a orelha lá do Malcolm, o que Jesus fez?
colocou no lugar, fez um milagre, porque ele não queria que ninguém tomasse nenhuma atitude errada em relação a outras pessoas que participaram daquele ato traiçoeiro. Jesus não se vingou, não. Ele simplesmente manteve a calma e o controle. E onde que ele encontrou, né, por último, o seu consolo? Em Deus. Então, nosso manancial termina assim, ó. Olhemos para a reação calma e serena de Jesus diante da traição, buscando o conforto de Deus. E é isso. Não tem outro lugar para nós nos refugiarmos num momento tão triste como é esse, o de ser traído, se não for aos pés de Deus, né? Aos pés de Jesus, se não for a consolação do Espírito Santo. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de urso. Lembrando que para nós que sabemos como agir diante de uma traição, para nós, ó, um abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que é: não tema, Deus já está lá.